Oi, Vanessa, tudo bem? Que bom ver você aqui. Tô dando um tempinho só para todo mundo entrar. Ajeitar a câmera aqui mais um pouquinho. Pronto, acho que assim ficou melhor. Me ouvindo bem? Vanessa, o áudio tá bom aí para você? Oi, Joyce, bem-vinda! Que bom ver vocês aqui, minha mãe, Mari, Rafa. Oi, Rafa! Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um retorno aí pra mim. O áudio tá bom? Tô aguardando só um tempinho para entrar mais gente. Ainda não recebi o retorno de vocês. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, minha mãe disse aqui que sim. Ótimo. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Todas bem-vindas, né? Até agora só mulher. Luciene. Bem-vinda, Luciene. Tudo bem? Que bom, gente, que vocês estão aqui. Hoje a gente vai ter muito assunto. Tô abrindo aqui o meu roteirinho, minha colinha aqui, né? Que a gente não pode perder nada. A gente vai falar sobre educação emocional. Deixa eu abrir uma aguinha aqui. Já vou deixando aqui para vocês que estão entrando, então, o meu Instagram, como vocês já sabem, né? Afinal, vocês estão nele, educação __ emocional. Tem também o Facebook, que é Educação Emocional. E quem quiser, lá na bio do Instagram mesmo, tem os meus contatos, o meu e-mail, tem o meu telefone de contato também. Quem quiser falar comigo pode falar direto pelo Instagram, mandando mensagem também. Pode entrar em contato pelas várias formas aí que vocês encontrarem, né? Que lá tá tudo exposto para você. Bem-vindo, Júlio! Que bom ter vocês aqui, gente. Fico feliz de ver vocês entrando aqui. Obrigada pelo tempo aí que vocês estão disponibilizando. Já tem pergunta aqui. Oi, Blanche, tudo bem? Que bom ver você aqui. Saudade. Já temos perguntas aqui. A Rafaela já entrou perguntando o que é educação emocional. É o primeiro tópico do meu roteirinho aqui, Rafa. Tá? Então vamos começar? Acho que dá pra gente ir começando. Vamos fazer o seguinte: vocês vão botando aí as perguntas. Oi, tio Denis. Vocês botem as perguntas e eu vou, na medida do possível, tentando acompanhar, porque falar e ler ao mesmo tempo nem sempre é possível, mas de qualquer forma eu vou tentar dar o máximo aqui pra tá lendo e respondendo vocês. Caso alguém faça uma pergunta e eu não tenha visto, faz de novo, tá? Dá uma olhadinha aí, dá uma colher de chá aí pra mim, né? Que essa é a minha primeira live sozinha. Já tô muito feliz com vocês aí. Oi, Michael, tudo bem? Bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar, né? Eu vou começar justamente pela pergunta que a Rafa fez, que foi o que é educação emocional, né? A educação emocional nada mais é do que você aprender a lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Porque quando a gente fala de educação emocional, a gente pensa muito em nós mesmos, né? De nós nos educarmos emocionalmente. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres sociais. Enquanto seres sociais, nós temos que saber lidar com o outro. E aí o emocional entra nessa área. A Luciane aqui perguntou para mim se educação emocional tem a ver com psicologia positiva. As duas estão muito atreladas, tá? A psicologia positiva, dentro dela, a educação emocional tá dentro da psicologia positiva tem a educação emocional. Elas estão muito unidas, elas são complementares. Mas eu não vou falar de psicologia positiva hoje não, Luciane. Hoje vou focar na educação emocional,
mas ao longo das lives eu vou preparar uma sobre, não psicologia positiva, porque eu não sou psicóloga, mas sobre disciplina positiva. Em breve a gente vai ter essa conversa aí, tá, Lu? Enfim, voltando aqui. Então, já que a gente tá falando, oi Amanda, oi Dani. De nada, Luciene. De disciplina positiva eu espero você também, hein, tá? Então, voltando aqui. Em relação à educação emocional, eu acredito que o mais importante é a gente entender o que é uma emoção. Porque parece que todo mundo sabe o que é uma emoção, mas nem sempre, né? Bem-vinda, Eliane, que bom você aqui. A emoção é uma... Linguisticamente falando, né? Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado linguista, né? Porque eu sou formada em letras também, além de pedagogia, além da pós e neuroeducação, além da psicopedagogia, né? Eu tenho letras. Então, a palavra emoção, ela vem lá do latim, tá? Que era ex movere. O movere vem nessa ideia de movimento, de mover, né? E esse ex que vem na frente é para fora, né? Ex movere, é como se fosse um movimento para fora. Então, linguisticamente falando, emoção, na sua raiz linguística, já mostra pra gente que a emoção tende a movimento, tende a uma ação. Então, toda emoção, ela tende a uma ação, a um movimento, tá? Oi, Dani, tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, já linguisticamente falando, já entendemos que toda emoção tende a uma ação, tá? E como funciona isso no nosso organismo? Ah, José Guilherme, um aluno do meu coração, que eu amo tanto. Bem-vindo, meu amor, que saudade de você. Beijão em você e na sua família. Ju, minha irmã, bem-vinda. Voltando aqui, não dá pra falar com todo mundo não, senão a gente não para, né? Emoção é uma reação do nosso organismo a qualquer tipo de estímulo, seja um estímulo interno ou interno, tá? Então você tem um estímulo e esse estímulo vai fazer o nosso corpo reagir, e essa reação é a emoção. A emoção, é uma reação em três áreas, ela tem três extremos, né? Ela vai por três áreas. Então, quando eu tenho uma emoção, eu vou entrar na área mental, corporal e comportamental. Como é cada uma? Vamos lá. A área mental, em questão mental, relacionada à emoção, é toda a experiência psicológica que você tem em relação à emoção, né, na sua mente. E aí isso está muito associado às nossas vivências, porque as nossas experiências psicológicas estão associadas às nossas vivências, né? Eu posso ter um estímulo e outra pessoa ter o mesmo estímulo e as emoções que a gente sentir vai ser diferente. As reações, a interpretação de mundo é diferente de acordo com as vivências e as aprendizagens que a gente tem ao longo da vida. Então, a gente tem essa reação mental, né, que é relacionada à experiência psicológica do ser humano. Tem a parte corporal, que são as reações do nosso corpo mesmo, tá? Que o nosso corpo tem em relação a uma emoção. Por exemplo, quando a gente sente vergonha, geralmente a gente sente o nosso rosto ficar um pouquinho mais quente, ficar vermelhinho. Eu que sou branquinha, então, gente, eu não consigo esconder vergonha nem que eu queira, porque eu fico vermelha na hora, fico bem vermelha. Não dá pra esconder. Quando a gente fica nervosa, geralmente os nossos batimentos cardíacos aceleram, às vezes a respiração fica ofegante. Mas o que? Quando a gente tá triste, por exemplo, angustiada, a gente sente alguma coisa aqui no peito, né? Quando a gente tá apaixonada, tem gente que diz que sente borboletas, né, no estômago. Então essas são as reações corporais que toda emoção tem, né? Traz pro nosso corpo. Comportamental é o seu comportamento mediante a emoção que você tem, né? Então, esse é o ponto-chave, assim, ou melhor, o ponto final da educação emocional. Porque é nessa área que a gente entra, no comportamental.
porque a gente tem que educar a nossa mente, o nosso corpo, nós temos que nos educar para termos comportamentos produtivos e eficazes mediante as nossas emoções. E aí, quando eu digo produtivos e eficazes, não só para nós, né, para o nosso corpo, para nós como seres humanos, mas para o outro também, para nós como cidadãos, né, porque isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De emoção e dessas reações. Vamos supor que uma coisa bem comum, né? As pessoas, alguém bateu de carro, na rua bateu de carro, né? E aí, o que acontece? Você mentalmente, a pessoa tende a ficar muito confusa. Quem já bateu de carro sabe como é que é, eu já bati. Nossa mente fica confusa. Bem-vinda, Bianca. Obrigada por você estar aqui. Então, bati com o carro. A reação psicológica, a reação mental. Eu vou ficar muito confusa, vou ficar um pouco perdida até entender o que aconteceu, né? Reação corporal. O meu coração bate mais forte, a minha respiração fica ofegante, eu fico um pouco sem saber o que fazer. E aí, mediante tudo isso, você vai ter um comportamento. E aí, como eu falei, o comportamento tende a variar de pessoa para pessoa. Tende a aproximar ou afastar. Então, pode ser que a pessoa consiga entender que ela é culpada, que ela tem que ir lá, vamos conversar, eu pago o seu prejuízo. Ou pode ser que ela fique muito irritada e parte para briga, por exemplo, né? Então, nós temos esses 3 processos que acontecem simultaneamente. Não é assim, primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu vou agir. Isso é questão de segundos que acontece no nosso cérebro, né? Essas 3 áreas, elas agem em conjunto, né? Na emoção, tá? E é importante a gente entender como funciona. O Júlio falou aqui, traz aqui para Car Customs o carro batido. Aí, gente, vai ficar propaganda. Quem precisar, vai lá na Car Customs. Então, a expressão facial ela é muito importante. A expressão corporal como um todo, né, na emoção. Porque a Dani disse aqui, irritada eu pego fogo. Tá aí, Dani, vamos aprender o autocontrole aí, Dani, juntas, ok? Aí, como é que é uma expressão de uma pessoa irritada, por exemplo? Né? Geralmente ela trinca os dentes, o olho fica assim, arregalado, né? A pessoa fica explosiva. E você tem que aprender a identificar o seu sentimento e identificar o sentimento do outro. E a parte corporal ela é muito importante, porque você, principalmente a facial, né? Os sinais faciais, né? As expressões faciais que os sentimentos nos trazem, né? Porque quando eu identifico em mim o meu sentimento, eu tenho a oportunidade de tentar, né? De melhorar o meu autocontrole, de melhorar a minha reação. Mas eu também, como eu falei, a educação emocional também está relacionada ao outro. Então é eu olhar o outro e perceber na expressão facial e corporal dele o que ele está sentindo. O que está acontecendo. Na hora que eu falo com uma pessoa, eu tenho que saber qual foi a reação daquela pessoa em relação ao que eu falei. Se eu magoei aquela pessoa, se eu fiz aquela pessoa feliz, se eu incentivei aquela pessoa, se eu encorajei aquela pessoa. Você entendeu? Então isso é importante para nós como seres sociais que nós somos, né? Isso é muito importante. Gente, agradeço aí todos os elogios que vocês estão mandando para mim. E façam perguntas aí, gente. Tô contando com uma pergunta. Tenho tempo de pergunta aqui para vocês, tá? Até agora a gente teve uma perguntinha, já estou respondendo. Façam mais perguntas aí, tô aqui à disposição. A Dani disse que só em tratamento de choque mesmo, a raiva dela. Não é tratamento de choque não, Dani. A educação emocional ajuda muito, é a longo prazo, claro, mas dá resultado. Eu garanto, tá? Então é importante que a gente aprenda a reconhecer as emoções em nós e no outro. E em nós, claro, nós temos mais possibilidades para entender, porque a gente vai sentir, né? Então, eu reconheço minha emoção, tanto na minha parte mental, quanto corporal, quanto comportamental. Reconhecer a emoção do outro, você não está dentro da cabeça da outra pessoa. Então, assim, você tem que prestar atenção em quais são os sinais corporais e faciais que aquele outro está lhe dando para que você saiba lidar com ele,
né? Profissionalmente, isso é muito importante para as empresas, principalmente, como você tratar o seu funcionário, né? Os palestrantes usam muito isso também, para saber a reação da sua plateia. As pessoas que vendem, é importante você saber qual é a reação do outro em relação ao que você diz, né? Até mesmo porque tudo que a gente fala A Ju tá falando aqui que quando está no momento de perigo, ela tende a ficar calma. Por que será? Que bom, isso é sinal de autocontrole, né? Você ficar calma é bom porque você está demonstrando que você consegue baixar, né? E raciocinar o que você deve fazer naquela situação. Eu também sou assim, deve ser de família, Ju. Que é minha irmã. Eu também sou assim. Eu tendo a ficar mais calma, parar, pensar com calma. E, enfim, é uma prova de autocontrole, né? Então, em relação a nervosismo e perigo, você tá bem, Ju. Se você consegue se autocontrolar bem. Agora, vamos analisar as outras emoções, outros sentimentos também, né? Tenho curiosidade sobre a emoção raiva, que pra mim é mais difícil de controlar. Eu tô pensando em fazer uma live específica dos sentimentos, falando só das emoções, especificamente sobre as emoções, o que cada uma é. A gente vai fazer uma específica sobre isso, Eliane, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, para você aprender a lidar com a sua emoção e com a do outro, é importante a expressão. Tudo que a gente comunica, tudo que a gente fala para uma pessoa, a gente tem uma intenção. Essa ideia de você ser... não tem intenção, não. Tá em cima do muro, não existe. Eu fiz a faculdade de letras, a gente sabe disso, né? Todo comunicado, toda frase, tudo que se diz, ele tem uma intenção por trás, né? Seja ela qual for. Você quer atingir as suas intenções, você quer atingir os seus objetivos na sua comunicação, então você tem que entender como o outro reage ao que você diz. O que você quer produzir no outro? Que tipo de emoção você quer produzir no outro com a sua fala? Então, se você tem essa ideia de eu quero produzir uma emoção no outro, eu quero que ele fique feliz, eu quero que ele fique calmo, eu quero persuadir o outro. Então, você tem que entender, você tem que saber interpretar o que o rosto e o corpo do outro te diz. E isso acontece na educação emocional. A Rafa perguntou se ansiedade é emoção. É sim, é uma emoção sim secundária. Já vou falar das emoções primárias e secundárias, mas ela é sim, Rafa. E a gente também controla muito com a educação emocional, tá? E eu acho que no momento é o que tem acontecido mais, né? Ansiedade, estresse, preocupação nessa situação que a gente está vivendo, né? Vamos lá, vou dar uma corridinha aqui. Não esquecem de mandar pergunta aí. Tô adorando as perguntas de vocês. Vamos pensar, quando a gente fala em emoção, a gente tem bem-vindo Marquinhos, bem-vindo Paloma, Josi, Isabela linda, que saudade, meu amor. Mais uma aluna minha. Quando a gente fala de emoção, a gente pensa na razão como oposto, né? O oposto da emoção é a razão. E aí a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente fala muito, tem que beber uma aguinha. Tem que quebrar esse paradigma. A emoção e a razão não são coisas opostas, elas são complementares. Quando a gente entender que emoção e razão são complementares e que elas têm que andar juntas, o mundo vai melhorar, gente. A nossa vida vai melhorar completamente, né? Oi, Michele, tudo bem? Oi, tia Lúcia. Então, esse mundo que a gente vive, que é um mundo, digamos, muito egoísta, eu diria assim, né? É uma prova do que a falta de educação emocional traz pra gente, tá? O mundo precisa... Eu vou falar mais... Eu falo em Brasil, mas provavelmente mais o mundo, mas meu conhecimento é melhor no Brasil, né? É aqui que eu vivo, é aqui que eu moro. Então, a falta de educação emocional nos mostra o quão perigoso isso é, tá? Que a minha irmã falando da calma, que a gente já falou sobre isso. A Luciane falou que travou para mais alguém, vocês estão me ouvindo bem?
Alguém dá um retorno aí pra mim, pra eu não ficar falando aqui sozinha. Voltou, gente? A minha internet, deixa eu ver, tá direitinho aqui. Tá. Tá ouvindo bem? Bem, a Paloma falou que tá ouvindo, que tá ok, então vou continuar aqui. Bem, falando em razão e emoção, vamos pensar no seguinte: nós temos duas áreas do cérebro, a razão e a emoção. E aí é uma questão, é só por uma questão de didática que eu tô falando assim, tá, gente? Porque não existe uma área. Há muito tempo se pensava que sim, mas hoje em dia a gente sabe que isso é um mito já. Não existe uma área específica do cérebro para a emoção e outra específica para a razão, separadinho, né? O lado esquerdo é emoção, o lado direito é razão, ou ao contrário. Há um tempo se pensou isso, mas hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona, tá? A gente sabe que a neurologia já mostra que existe partes específicas de emoção, partes específicas da razão, mas não existe um todo emocional e um todo racional, elas se misturam, tá? Enfim, então vamos pensar em quando eu falo de área racional e área emocional, não é um lugar específico, tá? É questão de locais que são responsáveis por emoção e locais que são responsáveis pela razão, ok? Então vamos pensar o seguinte: quando a gente fala do lado racional do nosso cérebro, é aquela parte do nosso cérebro que se baseia em evidências, né? É a parte que vai ponderar, que vai refletir, que vai ser bem cauteloso. É importante, né? Que vai dar autorreflexão, que vai analisar. E a parte emocional é uma parte muito mais impulsiva, né? É uma parte que vai responder a um panorama mais geral, tá? Ela vai captar rapidamente as coisas, ela vai agir mais rápido, né? O racional, como ele pondera, como ele reflete, a reação é mais lenta. O emocional é uma reação mais rápida, porque ele vai lidar com um panorama global, né? Um panorama maior. E é essa parte emocional que vai nos informar em relação ao outro, né? Aquilo que eu falei, de você ler o outro, né? Então a parte emocional, né, na hora da comunicação, na sua vivência como um todo, né, ela vai te informar, por exemplo, se você deve confiar naquela pessoa, né, ou se você deve ter cuidado, ou se aquela pessoa tá mentindo, né, se aquela pessoa falou uma coisa, mas tá sentindo outra, tá pensando outra. Que muita gente chama de sexto sentido, na verdade é a parte emocional do nosso cérebro, né, que nos informa tudo isso a partir de interpretações emocionais no outro, tá? Então, é importante a gente ter um equilíbrio. Eu não posso viver só do racional, nem só do emocional. Há momentos que é muito importante a gente refletir, que é muito importante eu ponderar, é muito importante eu ser cautelosa. Mas há momentos que eu preciso ter uma reação mais rápida. Há momentos que eu preciso analisar um panorama geral. Há momentos que eu preciso analisar a emoção do outro, o comportamento do outro, a questão social, que é mais emocional, tá? Do que racional. É interessante, quando a gente fala de emoção, existe uma parte do nosso cérebro que se chama sistema límbico, que é responsável pela emoção, pela essa parte da emoção, tá? Grande parte das emoções é esse sistema límbico que é responsável, né? E quando a gente analisa o sistema límbico, ele é responsável não só pela emoção, mas também pela memorização e pela aprendizagem. E isso aí já nos diz muita coisa. A mesma parte que atua na emoção, atua também na aprendizagem e na memória. Então, para quem aí é de pedagogia, para quem é de ensino, isso é informação valiosa. A afetividade, gente, ela tem uma importância assim primordial na aprendizagem. E aí eu falei de pedagogo e professor, mas como educador em geral. Lembrando que a educação, ela não estou falando de educação escolar agora. Eu estou falando de educação em geral, educação na escola e educação em casa também, porque a família também é lugar de educação, né? Então isso é importante saber. Então, vamos pensar. O lugar, vou retomar minha fala, o lugar que é no cérebro, que é responsável pelas emoções, também é responsável pela memória, também é responsável pela aprendizagem, ou seja, tudo isso está ligado. Eu li um livro, há um tempo atrás, chamado Pedagogia Emocional, acho que é isso o nome, eu não lembro o nome do autor, gente, eu vou
postar lá no meu Insta a foto da capa. É um livro antiguinho, que eu comprei, inclusive, no sebo virtual. Eu nem sei se ele tem edição nova, né? Mas quem se interessar, ele vende em sebo virtual. Tá? Vou botar lá pra vocês. É muito legal, gente, esse livro. É bem completo. E o autor tem um momento que ele fala assim: se eu perguntar pra você o que você lembra do 11 de setembro, todo mundo, gente, assim, os mais novinhos aqui talvez não, né? Que eu tenho aqui alguns alunos meus novinhos. Mas a maioria, quando fala 11 de setembro, o que vocês lembram, gente? Luciane falou aqui que a monografia dela é sobre afeto e processo de aprendizagem. Ah, legal, tem muita coisa para te dizer, para te informar, Luciane. Depois entre em contato comigo que eu tenho muitas indicações para você. Eu já fiz um TCC sobre isso e estou fazendo meu segundo TCC sobre afetividade e aprendizagem. Ju perguntou, por que os adolescentes não conseguem pensar antes de agir? Ah, isso é muito comum, Ju. Depois a gente pode até falar sobre isso. Tá? A Josi falou aqui, as torres gêmeas. Isso aí, Josi. Quando a gente fala... eu vou repetir aqui que a Rafa pediu para eu repetir sobre o sistema límbico. O sistema límbico, Rafa, é uma parte do nosso cérebro, um sistema do nosso cérebro que ele é responsável pelas emoções. Mas não só pelas emoções. Esse mesmo sistema que cuida das emoções, ele também é responsável pela aprendizagem e também é responsável pela memória. E daí a importância da afetividade na aprendizagem, porque eles estão ligados, eles estão na mesma área cerebral. Por isso que a afetividade é importante na aprendizagem. A afetividade, isso, tá certo. A afetividade é importante na aprendizagem. E aí eu falei lá do livro, e a Josi lembrou muito bem. Quando eu falo 11 de setembro, a gente lembra do atentado das Torres Gêmeas. Então, se eu perguntar para você, o que você estava fazendo no 11 de setembro, quando você soube dessa notícia, você lembra? Eu lembro. Eu lembro que eu estava na biblioteca da minha escola, quando eu soube disso. Entraram falando sobre as Torres Gêmeas, um adulto, era criança, falando sobre isso, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu lembro até hoje que no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram, né, um atentado, eu estava na biblioteca da minha escola. A Luciane falou que estava trabalhando. Tá? Então vocês lembram, gente, isso faz muitos anos. Agora, se eu falo para vocês assim, nesse mesmo ano, no dia 15 de outubro, o que vocês estavam fazendo? Vocês vão lembrar? Duvido, gente, que vocês lembrem. Não vai lembrar. Desse mesmo ano, das Torres Gêmeas. Não vai lembrar. Por quê? Porque a Lu falou que lembra exatamente do local que ela estava no trabalho dela. Tá? E esse é um exemplo maravilhoso, Luciene, porque é exatamente o que eu quero falar. A nossa memória está associada, sabe, com o quê? Com a nossa emoção. Ou seja, no dia 11 de setembro, há muitos e muitos anos atrás, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro onde eu estava, porque nesse momento tem uma afetividade envolvida. Foi algo que mexeu com o nosso emocional. Foi algo que mexeu com a nossa mente, né? Com o nosso lado emocional. E quando o emocional e o afetivo tá ligado, a nossa aprendizagem ela acontece de uma forma muito melhor. Ninguém esquece do 11 de setembro, gente. Mas se eu falo dia 8 de agosto de 2011, ninguém vai nem lembrar. Porque não tem uma afetividade envolvida. A gente lembra de datas muito específicas na nossa vida, que todo mundo lembra, um casamento, uma formatura, seja o que for, porque são questões relacionadas à emoção. Eu lembro o ano que eu entrei na faculdade, na minha primeira graduação, por exemplo, que foi em 2006, e olha que eu sou péssima com data. Mas eu lembro, por quê? Porque foi algo importante pra mim, tá envolvido com a minha afetividade, com a minha emoção. Então, toda educação, toda aprendizagem, toda a questão cognitiva, ela está muito associada à emoção e afetividade. E é mais um motivo para isso estar dentro das escolas e dentro das casas, dos lares. É importante os pais saberem também que a emoção ajuda na aprendizagem dos seus filhos. Todos os educadores têm que saber disso, tá? A Luciane falou que lembra, inclusive, da roupa que ela tava. A Luciane tem uma memória ótima. A Ju falou que estava no carro indo pro médico, estava grávida da Júlia, que foi a primeira filha dela. Também lembra da roupa que ela usava. Oi, Pamela, tudo bem? Bem-vinda. Então é isso, a afetividade está muito associada à aprendizagem. Isso é muito, muito importante, gente. Cada vez mais as escolas estão começando a usar, a entender
que a afetividade, ela projeta uma aprendizagem muito melhor, né? Então, temos que ter o equilíbrio entre razão e emoção para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa sociedade seja melhor, para que a nossa qualidade de comunicação seja melhor, né? Porque as informações que a gente recebe do outro nem sempre é só na fala. Quando a gente está conversando com alguém, não é só fala. A gente não está interpretando só as palavras que a pessoa diz. Não tá. A gente tem muitas coisas envolvidas numa comunicação. A gente tem a entonação da voz, a gente tem a pontuação que a pessoa dá, a gente tem a expressão facial da pessoa, a expressão corporal da pessoa. Tem tanta coisa, tantos elementos envolvidos numa comunicação, não é só o linguístico, né? Em si, a palavra em si. Tem muitas coisas importantes ali. A Lúcia disse aqui que se gritarem comigo, meu cérebro parece que vai explodir. Eu falei isso na outra live. O grito, ele acessa uma parte do nosso cérebro que tende à fuga, né? O cérebro entende que tem que fugir. E a aprendizagem é bloqueada na hora. Isso é cientificamente comprovado, acontece mesmo. Então, isso de professor gritar com o aluno, então não funciona. Gritou, a aprendizagem ela é bloqueada mesmo, tá? Então, a nossa comunicação como um todo, né, a codificação de mensagem, ela não só se lidar com as palavras em si, ela lidar com todo um contexto, inclusive emocional, que é importante a gente saber lidar com ele, né? Não adianta a gente ser maravilhoso em linguística, em produção, em interpretação textual, se você não sabe também interpretar a emoção do outro. Se você não sabe interpretar a minha emoção. Se você não sabe interpretar entonação, se você não sabe uma entonação, por exemplo, uma pontuação. Tanto que é muito diferente quando a gente está falando, quando a gente está lendo. Quando a gente produz uma fala oralmente e quando a gente está lendo, a gente tem que ter muito cuidado com a leitura para a gente reproduzir exatamente aquela pontuação no tom certo, né? Então, isso tudo tem a ver com a parte emocional também, tá? Bem-vindo, Paulinho, Cris. E aí nós temos 6 emoções básicas. Vou dar uma corridinha aqui, gente, que daqui a pouco o tempo corre. Não esquece de fazer perguntas. A gente adora responder as perguntas de vocês. A Joyce disse que não sabia que o grito bloqueava. Bloqueia, Joyce. Bloqueia porque ele acessa a parte do cérebro responsável pela fuga. Então a criança fica confusa e ela tende a querer fugir. E aí essa fuga não necessariamente física, mas pode ser emocional também. Então trava mesmo. A criança não aprende. Se gritar, ela não aprende. Tá? Então vamos para os nossos 6 sentimentos básicos. Já falei na outra live, vou repetir aqui. Alegria e tristeza, raiva e medo, surpresa e nojo. Repete com calma aí pro povo que tá anotando. A alegria, tristeza, a raiva, o medo, a surpresa e o nojo. São as emoções básicas ou emoções primárias, tá? Eu sempre falo, gente, que quem não assistiu, assista um desenho muito legal, que eu adoro. É o meu desenho predileto até hoje, que é o Divertidamente. Não deixem de assistir, eles trabalham justamente essas emoções básicas. É muito legal, gente, é muito legal e explica exatamente isso que eu tô falando aqui. A Joyce está falando que não sabia que o grito bloqueava, que só por isso valeu a live. Obrigada pela informação. De nada, Joyce. Então, vamos lá. Toda emoção tende a uma ação. Lá no início da live eu falei pra vocês, né? Toda emoção tende a uma ação. Falei até a questão linguística, que vem lá do latim. E, enfim. A Rafa pergunta se o amor entra. Entra sim, Rafa. Ele não é um sentimento primário, básico. Tá? Porque ele provém lá da alegria. Mas ele tá nas emoções sim, tá? Amor é decisão, é isso mesmo, Paloma, amor é decisão, gostei. O amor tá associado à alegria, gente, tá? Então vamos lá. Toda emoção tende a uma ação. É para isso que as emoções existem, para a gente tomar as atitudes certas no momento certo. É o nosso corpo dizendo a atitude que a gente tem que tomar. É isso que a emoção é. Então, por exemplo, a emoção
o medo, por exemplo, ele vai preparar o nosso corpo para a fuga, para a gente fugir, né? A raiva, ela vai preparar para o ataque. A tristeza, ela prepara para uma autorreflexão, né? Para você refletir e mudar o comportamento se for necessário. A alegria, ela prepara o nosso corpo para algum tipo de ação, qualquer ação que necessite fazer, né? Uma atitude que você precise. E o amor, né? Que eu estava falando com a Rafa, que também entra aqui. O amor, ele prepara, eu acho isso lindo. O amor prepara o nosso corpo para conexão. Eliane, eu vou gravar sim, Eliane, que a Eliane perguntou se vai gravar, eu vou gravar sim, tá? Eu vou deixar para vocês aí a gravação. Então, o amor, como a Paloma diz, amor é decisão. Amor é a decisão de você se conectar consigo mesmo e com o outro, né? Se conectar não é só com o outro, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente se conecta com uma música, a gente se conecta com uma situação, com um texto, com um livro, a gente se conecta com tanta coisa, né? Então, conexão, amor é conexão, né? E nós, como seres humanos, o que nós somos? Nós somos seres sociáveis. Como é que eu vou ser sociável? Amando. Amando, porque se o amor é conexão, a gente tem que se conectar com o outro para ser social, né? Para não ficar sozinho. A gente se conecta com um amigo, a gente se conecta com um familiar, a gente se conecta com pessoas no nosso trabalho, com pessoas na rua, no dia a dia, na fila do banco. Então, assim, existem diversos níveis e tipos de amor. A gente se conecta com um bichinho, gente. Eu amo minha cachorrinha. É assim. Então, o amor é conexão. É o que nos falta no momento, eu acredito, né? Eu acredito que se todos tivéssemos amor na nossa vida com mais intensidade, o mundo seria muito melhor. Eu lembro que eu tive uma assistente, Andréia é o nome dela, ela falava assim, em sala de aula, tava dando aula para uma turma de terceiro ano, né? Crianças de 8 anos, 9 anos. E a gente tinha muitas questões nessa turma, que ela falava assim, eu não consigo entender como você resolve tudo com amor, com carinho. Aí eu sempre falava pra ela, gente, isso é um mantra da minha vida. Eu acho que o amor resolve tudo. Tudo é baseado no amor. É claro que tem outros processos importantes, mas nada vai funcionar, nenhum processo vai funcionar na sua vida se não tiver amor. Então o amor, ele é importante, muito, muito importante. Vamos pensar o seguinte. Antes disso, deixa eu falar. É importante a gente identificar o nosso sentimento primeiro, né? Porque a gente acha que identifica, mas nem sempre. Nós adultos, a gente acha que a criança, tudo bem, né? Mas a gente que é adulto, não, eu sei. Nem sempre. Às vezes, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, gente. Tá sentindo alguma coisa e não sabe o que é. Eu tô sentindo, mas eu não sei dizer o que eu tô sentindo. Não sei explicar o que é isso que eu tô sentindo. Você não tá identificando o seu sentimento. Então, a primeira coisa é você identificar o seu sentimento. E aí, quando você identifica, você tem que nomear esse sentimento, verbalizar esse sentimento, tá? E a partir daí, você vai perceber como você reage. Como você reage no momento de raiva, como você reage no momento de medo. E você tem que fazer uma autorreflexão. Isso é educação emocional, tá, gente? A educação emocional é você conseguir se autoavaliar. Você entender o que você está sentindo, nomear, dar nome para aquilo que você está sentindo, gente. Depois você verbaliza aquilo, fala, escreve de alguma forma e você entende o comportamento que você tem diante daquilo. A partir desse momento você vai ver, eu mantenho esse comportamento é produtivo, é bom para mim, é bom para o próximo, ou não, eu preciso mudar esse comportamento. Se eu preciso mudar esse comportamento, o que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar para mudar esse comportamento para ser um comportamento melhor? Isso é educação emocional, é isso que a gente faz na educação emocional. A gente mostra o caminho, que para cada um é diferente, claro. Mostra as estratégias para que você tenha comportamentos socialmente aceitáveis, comportamentos que sejam positivos e qualitativos para você, mediante todas as emoções que você sente. Você saiba lidar com a sua emoção e saiba lidar com a emoção do outro. Isso é educação emocional. Tá? A Eliane falou que não tá ouvindo. Alguém aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, Cris, bem-vinda. Jo, bem-vinda. A Paloma disse que o áudio tá bom. Ok, então vou continuar aqui, tá?
Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o mundo ideal. Como seria o mundo ideal de vocês, gente? Vou contar pra vocês o meu mundo ideal. Eu escrevi aqui bonitinho. Imagina um mundo ideal, uma sociedade, tá? Uma sociedade que todo mundo exerce seu papel de cidadão, né? Todo mundo sabe se colocar no lugar do outro, sabe lidar com situações extremas, todo mundo sabe. Todo mundo tem autoconhecimento, todo mundo sabe das suas qualidades, mas também das suas limitações, dos seus pontos fortes, das suas limitações. Todo mundo tem habilidade para lidar com a diferença, ser flexível, ser capaz de se adaptar às circunstâncias da vida. Todo mundo vive numa coletividade, que os indivíduos confiem um no outro, tenham iniciativa. Esse mundo não seria maravilhoso? Seria maravilhoso. Quando eu falo desse mundo para as pessoas que me ouvem, geralmente nas palestras que eu faço, as pessoas falam, é maravilhoso, mas é utópico. Mas é utópico por quê? Por que a gente não tem esse mundo? Porque a gente não investe em educação emocional. Porque a educação emocional nos traz isso, tá? A educação emocional nos fala sobre isso. Eu costumo dizer que a educação emocional, ela tem 3 âmbitos importantes, né? Que vai crescendo como se fossem círculos mesmo, tá? Você tem o eu, você tem o outro e você tem o mundo, né? Então, vou fazer aqui para ficar na tela. Eu, o outro e o mundo, né? Vai abrindo. E esses 3 círculos, eles se completam. Então, você tem que se educar emocionalmente, para você se compreender, para você educar, você tem na sua educação emocional, você tem uma educação emocional com o outro, e isso refletir no mundo como um todo, né? Isso vai trazer pra gente a sociedade que a gente espera. Porque a gente reclama muito, gente. A gente reclama muito do mundo que a gente, principalmente aqui no Brasil, né? Do mundo que a gente vive, como a sociedade tá, o que as pessoas fazem, que isso, aquilo é um absurdo. E aí as pessoas falam, não adianta só reclamar, tem que reivindicar, Não adianta só reclamar e não adianta só reivindicar. A gente tem que entender que toda transformação social passa pelas nossas mãos, tá, gente? Porque quem é a sociedade? Somos nós. Quem é o povo? Somos nós. Nós fazemos parte do povo, né? Então, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que começar com a gente, tem que começar na nossa casa. E tem que compreender, isso é principalmente aqui no Brasil, a gente tem que compreender que a escola é o lugar de maior transformação social. É claro que a transformação social não acontece do dia para a noite, óbvio, né? Aliás, nenhuma grande aprendizagem, grande e importante transformação acontece do dia para a noite, né? Então, a escola e a casa, né? O âmbito familiar, o núcleo familiar e escolar são os lugares de grande transformação social, porque é ali que se educa e é na educação que se transforma, né? Então, a educação, quando eu falo educadores, eu estou falando de pessoas responsáveis pela educação escolar e pessoas responsáveis pela educação no núcleo familiar, tá bom? Porque a educação tem esses 2 lados, né? Falando aqui que seu Nélio tá faltando, aí a Dani depois passa para ele, Júlia. Então, a escola é lugar de transformação e cada núcleo social, familiar, na verdade, é lugar de transformação. Nós somos o lugar de transformação da sociedade. É claro, como eu falei, não é do dia para a noite, mas a gente tem que investir na inteligência emocional das nossas crianças, porque a sociedade não vai mudar agora depois da pandemia, eu sinto dizer, pode melhorar sim, e eu realmente acredito que vai melhorar. Mas a grande melhora, ela vem a longo prazo, né? A Lúcia está dizendo aqui, a nova geração tem o privilégio de profissionais como você. A minha geração 50, 60, 70 não tivemos essa liberdade de expressão, é verdade. Agradeço, tia, o elogio. Mas é verdade, as gerações mais antigas, principalmente nos lares, eram muito reprimidas, né? Inclusive, a Lúcia me deu uma ideia super legal de fazer uma consultoria específica para pessoas, né, dessa geração, né, 50, 60, 70, que teve a liberdade de expressão muito reprimida, e eu tô pensando muito nisso,
né? Então, voltando aqui, falando sobre núcleo familiar e núcleo escolar, a gente transforma a sociedade, transformando as nossas crianças, porque é um investimento a longo prazo. Essas crianças vão crescer e vão ser os cidadãos no futuro. E aí vale a gente pensar qual é o papel da escola e qual é o papel dos pais responsáveis, educadores como um todo, nessa sociedade. Principalmente da escola, agora falando, porque as pessoas têm uma ideia muito errada da escola e muitas escolas acabam fazendo isso porque os pais ficam cobrando muito, né? Então, acho importante dizer isso. O papel da escola não é somente dar conteúdos acadêmicos. Não é, gente, não é, tá? Não é para isso que você bota seu filho na escola. Você não bota seu filho na escola para ele aprender matérias, aprender conteúdos para a vida profissional dele, ou muito menos, que acontece muito agora, né, para passar no vestibular, para ir para a faculdade. Esse papel também é um papel da escola, também é uma função da escola, mas não só. Não é só esse papel da escola, gente. O papel da escola é formar cidadãos, assim como o papel de pai e mãe também. A educação, ela é assim, ó, gente. Ela é junto, escola e pais responsáveis, né, cuidadores, né, seja o que for. Tem que atuar junto. Isso é um grande problema da educação no Brasil, isso também, gente. A família, ela tem que ser aliada da escola. E muitas das vezes a família é inimiga da escola. A família tem que ser aliada da escola. Tem que estar os dois juntos em prol daquela criança, daquele adolescente, daquele estudante como um todo, né? Porque a educação que vem de casa, ela é complementada na escola. Mas muitas das vezes a escola pega uma criança que não tem essa educação primária em casa para completar. E aí fica muito mais difícil para a escola ensinar essa criança o que é importante, porque a base não veio. Então, a educação, gente, ela tem dois âmbitos, dois caminhos que você tem que seguir. É a educação familiar e a educação escolar. Não dá para você tirar um dos dois, eles têm que andar juntos. Escola e família andam juntos, tá? Isso é muito importante dizer. E a função do educador, seja em casa, seja na escola, não é apenas ensinar conteúdos acadêmicos, né, para a criança, para o adolescente, para o aluno. É transformar aquele ser em um cidadão. Tudo que ele vive nesse âmbito menor, né, nesse âmbito escolar ou nesse âmbito de casa, ele está vivendo num âmbito menor, para quando ele for adulto, ele transportar tudo aquilo para um âmbito maior, que é a sociedade. Então, se ele aprende, né, o que eu digo, a criança, o adolescente, seja o que for, se ele aprende em casa, na escola, a lidar com a diferença, se dentro de sala o aluno sabe lidar com a diferença, se dentro de casa ele sabe lidar com a diferença, ele vai transferir essa sabedoria, quando ele for adulto, para uma sociedade. E ele vai saber lidar com a diferença na sociedade, porque ele aprendeu ali, no pequenininho, no âmbito menor, numa sala de aula, numa escola, em casa, na família. E aí, quando ele for crescendo, ele vai passando esses valores para a sociedade. E aí a gente tem um mundo melhor, né, gente? Parece utópico, mas não é não. A Dani diz, é muito difícil ter paciência para educar. Eu falo aqui, pode parecer que é muito fácil, né? Meus filhos estão sentindo muita falta da escola. Imagino, Ju. Imagino, isso é muito importante. Eu tenho visto muitos vídeos falando sobre isso, das crianças sentindo falta da escola. Justamente por essa dobradinha que eu falei, essa dobradinha que é importante para criança de família e escola, né? Nesse momento, a escola não está tão presente, está presente online, mas não é a mesma coisa, né? Mas infelizmente é o que está no momento, né? Então é importante a gente investir na educação emocional dos nossos filhos e dos nossos alunos para que a gente tenha uma sociedade melhor. É difícil, sim? Tem que ter paciência? Tem, que eu sempre costumo dizer, se você não tem paciência, não tem filho, né? Porque não dá, é difícil. Oi, Luca, meu amor, que saudade de você. A gente tem um monte de aluno meu aqui, tô gostando de ver. Estão aí, eles estão de prova, meus alunos, de que... Oi, Rafa.
Para meus alunos, as crianças que estão aqui também, e os pais que devem estar juntos, estão de prova aí de que a educação emocional faz toda a diferença na sala de aula. Já falei muito de educação emocional com meus aluninhos lindos. O meu marido tá aqui, disse: meu filho nem nasceu, já está sendo educado. Ah, vai ser educado, vai sim, com certeza. A educação emocional é importante. Eu dei uma palestra que eu achei muito legal, um insight que eu tive, que imagina um trem, né? Quando você vê um trem, o trem ele anda pelo trilho. E ele anda por 2 trilhos. Se você tirar um trilho do trem, não vai dar certo, ele vai descarrilar, ele não vai andar. Ele precisa de 2 trilhos para ele andar corretamente. A mesma coisa é a educação, seja no âmbito familiar ou escolar. Ela precisa de 2 trilhos, o acadêmico e o emocional. Se você tirar um dos 2, vai descarrilhar. A criança, o adolescente vai descarrilhar. O seu filho vai descarrilhar. Tá? Então, você tem que investir nos 2. Tá? Tem que investir nos 2. A Dani diz aqui, nem sempre amor e paciência estão juntos. Nem sempre, tá? Nem sempre mesmo. A gente acha que quando a gente tem filho é amor o tempo todo. Não, a gente perde a paciência, sim. A gente tem um momento de raiva, de ira. E é importante dizer, aqui já está quase finalizando já. É importante dizer, eu ia falar para as crianças, mas para os adultos também. A gente tem que entender que nenhum sentimento é proibido e nenhum sentimento é feio. Ai, você não pode ficar com raiva que isso é feio. Você não pode ter medo que isso é feio. Não pode chorar porque é feio. Ainda mais se for menino, né? Nenhum sentimento é feio, nenhuma emoção é proibida, tá? O que você tem que analisar é o comportamento que você tem diante dessa emoção. Então, você não é proibido de sentir nada, mas você é proibido de agir de algumas formas. Não é feio você ter sentimentos e emoções, mas é feio você ter alguns tipos de comportamento. E aí entra a inteligência emocional. Meu filho, você pode sentir raiva sim, não tem problema nenhum. Isso faz parte, todo ser humano sente raiva. Você pode ficar irado, você pode ficar triste, você pode ficar angustiado. Mas vamos aprender a lidar com isso melhor? Vamos nos comportar melhor? Como é que a gente pode fazer para essa raiva acalmar? Como é que a gente pode fazer para você deixar de ser irado, de ficar irado? Vamos respirar, vamos escutar uma música, vamos brincar, vamos ler. Ou então, vai ficar sozinho. Tem criança que gosta, olha, eu tô muito com muita raiva nesse momento, eu tô muito estressada, eu preciso de um momento sozinho. Deixa a criança sozinha. Não tem problema. O momento de ociosidade é importante, gente. É o momento que a criança senta e vai começar a pensar. A criança pensa, não subestima, ela pensa. Tá? Então, isso é importante, aprender. É isso que a gente faz na educação emocional. A gente vai dar estratégias e instrumentos para a pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulto, lidar com seus sentimentos e aprender como para ela é eficaz. O que para mim é eficaz, para a Luciene talvez não seja. Para a Lúcia tem que ser outra coisa. Para a Ju tem que ser outra coisa. Então, assim, é um trabalho conjunto, é um trabalho muito bonito de se fazer, é muito gostoso de se fazer, que tem resultados bons. Lembrando, gente, que é a longo prazo. Não vamos pensar que a educação, eu vou educar meu filho hoje, vou fazer tudo que eu ouvi hoje, aí você chega para o seu filho para falar com ele e ele começa a espernear e tudo que a Eduarda disse não deu certo para mim. Não vai dar certo de primeira, tá? Não vai dar certo de primeira, de segunda, mas você vai insistir, porque também a criança não está acostumada, né? Então, é um investimento a longo prazo. A criança vai acostumar a refletir sobre si mesma. As crianças não estão acostumadas com isso. Aliás, nem os pais, né? A Dani diz, Arthur me desafia o tempo todo. Isso é comum. Isso é comum. E aí, como é que você vai lidar com esse desafio dele? Talvez certo desafio seja importante você aderir. Talvez seja importante vocês conversarem sobre esse desafio. As perguntas são as melhores coisas. Perguntar por que ele acha isso, por que você está pensando isso, por que você está falando isso, de onde você tirou isso. Pergunta. A gente tende a achar que a criança sabe o que a criança está pensando. E nem sempre, né? Então, muito interessante. Obrigada, Rafa. Tá quase terminando já. Então, quem tiver pergunta aí, coloca aí, porque a gente tem menos de 5 minutos para finalizar. E então eu vou terminar minha fala aqui dizendo que a inteligência emocional é importante na formação do cidadão
de forma integral. Um cidadão desenvolvido integralmente, ele tem habilidades acadêmicas, profissionais, mas ele tem habilidades emocionais. Essas duas áreas, elas se juntam para formar um cidadão. Um cidadão integralmente desenvolvido, ele também tem a emoção desenvolvida, a inteligência desenvolvida. Quando a gente trabalha com educação emocional, a gente está desenvolvendo habilidades importantes, por exemplo, autoconhecimento. Isso é muito importante para todo mundo. Autocontrole, que não tem sido raríssimo. Consciência social, isso é muito importante, porque você tem que desenvolver consciência social no sujeito, para que esse sujeito seja um cidadão ativo e construtivo, né? Então, consciência social, habilidades sociais, tomada de decisões responsáveis, isso é importante. Tudo isso são habilidades de educação socioemocional. Vou repetir aqui que pediram. Então, habilidades para educação desenvolvidas com educação emocional ou socioemocional, tá? Autoconhecimento, autocontrole, consciência social, habilidades sociais, tomada de decisão responsável. Tudo isso começa no âmbito menor para o maior. Então, você desenvolve isso, por exemplo, na escola, na sala de aula, no âmbito familiar, na comunidade, na cultura, na sociedade, vai aumentando, né? Então, você começa escola, sala de aula, família, comunidade, cultura, sociedade. Você tem que começar ali no pequenininho, na sua casa, na sua sala de aula, tá? Isso é muito importante, gente. Como trabalhar o medo para a faixa etária de 5 a 8 anos. E é bem comum, gente, o medo nessa fase. E eu, infelizmente, não vou poder falar, Josi, disso agora porque vai acabar, tá? Mas, assim, uma dica que eu te dou em relação ao medo é você conversar com essa criança sobre esse medo. E você permitir que ela sinta o medo. Não tem problema ela sentir medo. Mas que faz ela escrever ou desenhar formas de lidar com esse medo, desenvolve, mostra para ela o porquê, os motivos dela não precisar sentir esse medo. Mas você precisa ouvir a criança. É muito importante te ouvir, tá? E validar os sentimentos dela. É muito importante, tá? Então, gente, vou finalizando por aqui, porque se eu não finalizar eu não consigo gravar. Entre em contato, eu dou consultoria para pais, consultorias para professores e educadores, dou consultoria para empresas também, para instituições, individual, em grupo. Para quem quiser fazer educação emocional online, entre em contato comigo, vai lá na bio do meu Instagram, tem meu contato, tem meu e-mail, pode falar comigo direto pelo Instagram mesmo, tá? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para me ouvir. Qualquer dúvida, fala comigo, estou à disposição. Quinta-feira que vem tem mais. Ao longo da semana eu vou disponibilizar o próximo tema que eu estou pensando ainda. Mas quinta-feira que vem tem mais, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!